Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus fiel. Deus. Amados irmãos, fala do Senhor, sejam com todos. Deixa eu baixar aqui, né? Já foi feita a legislação. Deus seja glorificado. Os irmãos estão de parabéns aí pelo direcionamento das coisas foram tomadas. Tem que ser assim, certo? Tem que ser assim. Nós não podemos ficar titubeando, tosquelejando quando o assunto se trata de saúde. Né? Então, quero já fazer menção de agradecimento aos diáconos aí, Overlândia, a Camila, que organizou toda a estrutura, a sala da asepsia, das mãos, a higienização dos microfones, das máscaras, né? Aqui está a família do Rosiel, né? Nós estamos aqui numa área de aproximadamente 300 a 350 metros quadrados, estamos com 12 pessoas aqui, né? 12 pessoas e bem ornamentada no que diz a segurança. Então, glória a Deus por isso. E vai ser assim, todas as lives vai ter que ser assim. Né? Vamos tomar essas medidas, essas precauções que são de grande importância. Né? E também não podemos deixar de estar aqui para transmitir a palavra de Deus, trazer o alimento, né? O alimento espiritual, porque a palavra de Deus ela tem essa característica. O escritor de Hebreus, ele enfatiza muito isso no capítulo 4, versículo 12, ele diz sobre isso, porque a palavra de Deus ela é viva e poderosa, eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, e vai na divisão da alma e do espírito. Onde que é a divisão da alma e do espírito? Ninguém sabe definir. Mas a palavra de Deus ela é poderosa para ir lá e dar discernimento dos pensamentos e a intenção do coração. Então nós não podemos deixar de estar aqui. Para mim é uma alegria estar na casa de Deus, embora, vou voltar a dizer isso, vivendo toda essa turbulência aí, né? Que vai passar em nome de Jesus, e nós estaremos aqui louvando a Deus, todos juntos, para a glória do nome de Jesus. Vai para dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus! Deus tem uma palavra aos nossos corações nesta noite. Mas antes de adentrar na palavra, eu quero fazer também um pedido aos diáconos, obreiros, né, da casa de Deus, cooperadores, presbíteros, evangelistas, pastores, os músicos também, que domingo nós vamos fazer uma reunião aqui, da mesma maneira, com todo o procedimento que é adotado, para tratar de assunto concernente à nossa ceia. Então eu preciso conversar com eles primeiro, expor a ideia, ouvir o que eles têm que falar. Vai estar também as irmãs que trabalham na área da saúde, que estão acompanhando de perto, né, a real situação, como nós dizemos aí, no mundo dos negócios, aí na empresa, aí elas estão com o time da situação, né, e nós queremos ouvir ela para tomar todos os cuidados. A ceia é um culto muito espiritual, não que os demais não sejam, mas tem um teor diferenciado. E nós queremos fazer isso, né? E se for possível, vou expor o pensamento dos irmãos aqui, já abortando as pessoas da terceira idade. Elas estão fora desse contexto, da terceira idade, as pessoas de risco. Nós vamos também conversar na reunião a maneira e a forma que iremos atendê-los, né? Mas eu preciso conversar com eles. No domingo, às 10 horas, estou proclamando todos.
Por que às 10 horas? Porque às 9 horas teremos discipulado, né? Aula do discipulado aqui na nossa igreja. E às 10 horas eu estarei dando a lição da Escola Bíblica Dominical. Pecado. Vamos falar sobre isso. E após esse ensinamento, a aula da Escola Dominical, nós vamos fazer a reunião, que começará por provavelmente 11 horas. Mas eu quero que vocês estejam aqui às 10 para que nós podemos tratar deste assunto. Quero ouvir os irmãos, quero saber a opinião dos irmãos, e dentro de um consenso, dentro de uma diretriz divina, né? Assim eu creio, nós vamos tomar as ações necessárias, né? Amados irmãos, mais alguma coisa você quer falar? Acho que só, né? Da reunião, os procedimentos estão tomados. Amanhã, dia 1º de maio, estará aqui na igreja eu, o Renildo e o presbítero José Antônio. Nós estaremos em consagração aqui amanhã, das 8 a meio-dia, às 12 horas, em oração pelas famílias. Então eu quero convidar você que está aí ouvindo essa live, independente se você congregue aqui ou não, que também entre nesse propósito, né? Propósito de jejum e oração pelas famílias, pelos lares. E nós estaremos aqui das 8 às 12 horas em consagração, orando e entregando esse jejum para Deus alcançar as famílias e quebrar toda mazela, toda maldição em nome de Jesus. Nós temos que fazer isso. A igreja, como diz o irmão Antônio, ela não parou, ela está atuante, ela está em avante, né? Não parou. Nós estamos orando madrugada, os irmãos estão na intercessão, as irmãs do ciclo de oração estão orando em casa, os jovens estão em consagração, né? Estão em consagração, e nós estamos orando. E a vitória é certa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vitória é certa. Amados irmãos, Deus colocou uma palavra no nosso coração, livro de Josué, essa palavra no culto doméstico, em casa, o Espírito de Deus usando a vida da minha esposa, irmã Silvia, trouxe essa palavra, e essa palavra está ardendo no coração desde aquele dia, né? E aí, em casa, cada um tem uma oportunidade. Quem é para cantar, canta, quem é para pregar, prega, né? A gente tem que obedecer. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Deus tem essa palavra ao meu, ao seu coração. Hoje é um culto com a família e nós vamos aprender algumas coisas dentro desse versículo, né? Josué, sucessor de Moisés, valente, homem de Deus, corajoso. Ele reúne todo o povo, né? Faz de novo, né? Outra vez ele reúne o povo e aí ele expõe toda a palavra de Deus, levando o povo a um concerto com Deus. E eu quero só meditar no versículo 15 aqui, que é como base do nosso pensamento, daquilo que Deus colocou no nosso coração. Diz assim: mas se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí ele diz, a parte B do versículo: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Porém eu e minha casa serviremos
ao Senhor. É um versículo muito forte, porque Moisés, como líder, como homem de Deus, como estrategista de Deus para as batalhas, uma das grandes proezas, maravilhas, aconteceu com Josué, quando numa batalha o sol estava se pondo em Gibeon, e a Bíblia diz que ele orou, dando ordem que o sol parasse e que a lua parasse, até que alcançasse seus inimigos. Era um homem de grande intimidade com Deus, um homem que o próprio Deus pessoalmente encorajou ele para uma grande obra. Glória a Deus. Josué não queria, em momento nenhum, ocupar a posição de Moisés. Ele não queria, porque ele sabia de quão grande era a responsabilidade da obra. E ele se sentia incapaz, sem condição. E Deus já tinha dado a ordem a Moisés que já o motivasse, que já comunicasse ele dessa incumbência. E eu não sei qual foi o diálogo dele com Moisés, mas segundo a Bíblia nos dá a entender que ele não queria essa tão grande responsabilidade, ao ponto de Deus, no capítulo 1, versículo 7 de Josué, Deus disse para ele: esforça-te, anima-te, assim, não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, não aparte de ti o livro desta lei, não te aparte de ti a palavra de Deus, assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo, aleluia. E aonde Josué colocou a planta dos teus pés, aleluia, eu te abençoo. E Deus diz para ele: esforça-te, Josué, anima-te. O Espírito de Deus está dizendo nessa noite para você, meu amado irmão: esforça-te, anima-te nesta noite, porque Deus é contigo para lhe dar vitória nesta peleja. E o pensamento que me veio: escolher. Ninguém pode escolher para ninguém. Se nós fôssemos aqui fazer uma retrospectiva na história, muito na época do café, na época do Brasil colônia, os pais fazendeiros escolhiam o esposo, o marido para as filhas, obrigado praticamente. E tantas tragédias a história vai narrar, porque a escolha é algo pessoal. A escolha é algo que você faz, você decide. E o Espírito de Deus falou no meu coração: quantas famílias que o pai, a mãe são servos de Deus fiéis, e muitas das vezes os filhos não estão na casa de Deus. Eu comecei a pensar nisso. Profeta Samuel, ele, quando foi ser jubilado, como dos seus ofícios ministeriais, sacerdote, profeta e juiz, o último juiz de Israel, Samuel, ele ainda tentou dar a incumbência para os filhos, mas o povo rejeitou os filhos devido à conduta, devido ao testemunho, e não assumiram o lugar de Samuel, ao ponto do povo ali, entrando naquela história da escola dominical, de pedir um rei, de pedir um rei para Samuel. Os irmãos lembram da lição que nós tivemos aqui, ministrada pelo nosso reverendo professor Kleber? Os irmãos lembram muito bem disso. E é difícil isso,
Porque num determinado ponto, nós não podemos definir, nem para os nossos filhos, aquilo que a gente acha que é bom. Aquilo que a gente acha vital, essencial. Não podemos, não conseguimos. Nós podemos, num determinado tempo de vida, direcioná-los para o caminho justo, para o caminho reto, Mas isso não quer dizer que eles vão continuar. Por quê? Porque a escolha ela é individual. Deus, ele não obriga ninguém a fazer nada. Deus, a humanidade, o ser humano, estou falando da questão do ser humano agora, não estou falando dentro da igreja, não estou falando no cenário, reino de Deus, estou falando na humanidade, no mundo. Deus dá o livre-arbítrio do ser humano decidir e de escolher. E eu quero dizer para você aqui nesta noite, jovem que está afastado dos caminhos de Deus, quero dizer para você que está distante do caminho de Deus, o esposo que está distante, a esposa, o obreiro que já está distante, a nossa vida, aleluia, a nossa vida ela é feita de escolhas. As escolhas vão definir qual será o nosso destino, qual será o nosso futuro. As escolhas que tomamos hoje, elas projetam o nosso futuro. Não pensa que você vê o médico antes de ele sentar no consultório para ele medicar, para ele diagnosticar, para ele instruir, para ele curar, para ele ser instrumento de Deus ali. Ele ficou 7 anos esquecido, 7 anos estudando que ninguém lembrava. Antes do advogado, aleluia, está defendendo uma causa, ficou 5 anos sem ninguém saber quem ele é. E eu quero dizer isso, por quê? Porque as escolhas definem o nosso caminho. E esse tempo que nós estamos aqui, esse tempo de quarentena para a igreja, aleluia, é um tempo de estratégia de Deus para nós. Como vai ser quando nós voltarmos para o culto? Como eu serei? Qual será a minha posição diante de Deus? Você pode nessa noite escolher ser melhor. Aleluia. Tenho pensado muito nisso. Ser o melhor. Ser o melhor esposo. Ser o melhor pai. Ser o melhor pastor. Eu não estou dizendo ser melhor que alguém. Eu estou dizendo eu ser melhor. Porque a vida ela passa. Ela vai. As pessoas vão e nós ficamos presos aos nossos conceitos humanos, ao nosso egoísmo, egocentrismo, e esquecemos que escolher é o que define. Agora presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Josué diz assim, porém, esse porém é um contraste, Porque o povo está mandando para outros caminhos. Então ele coloca um porém. Eu e minha casa serviremos a Deus. Talvez na sua casa o seu filho não serve a Deus. Talvez na sua casa o seu cônjuge não serve a Deus. Talvez na sua casa só você serve a Deus. É bom a família do presbítero de Antônio, os filhos, filho obreiro, a filha lá envolvida, a esposa, uma bênção. Mas tem famílias que um só está servindo a Deus. E eu tenho uma palavra de Jesus para você nesta noite. Não desista, aleluia, da sua família. Continue orando por ela. Aleluia. Continue buscando a Deus por ela. Porque essa palavra aqui, ela é profética nesta noite. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
profética. O ser humano não sabe escolher. O profeta Isaías diz no capítulo 55, se eu não estou equivocado, ele diz assim, que os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Assim como a terra está distante do céu, assim são os teus pensamentos distantes dos meus. Nós não sabemos escolher. Essa é a verdade. Nós não sabemos escolher. O profeta Jeremias diz no capítulo 17, versículo 6, que enganoso é o coração, e perverso, mais que todas as coisas, quem o conhecerá? E lá o profeta responde para ele: eu, o Senhor, conheço e esquadrilho os corações, para dar-lhe segundo as suas intenções. O nosso coração não sabe escolher também. Não sabemos. Nós tomamos passagens bíblicas. Abraão e Ló, eu sempre conto essa passagem. Eles ali dentro de uma adversidade entre os pastores, entre os seus pastores. A Bíblia diz que Abraão chama Ló e diz para ele assim: meu sobrinho, meu filho, olha, não convém que nossos pastores fiquem incontentos. Escolhei-vos para onde queres ir. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita, e vice-versa. E a Bíblia diz que Ló, ele avistou as campinas verdejantes de Sodoma, Gomorra, e disse para Abraão: olha, eu vou para lá levar o cara. E Abraão disse: tá bom. E aí nós sabemos a história, que as escolhas que nós tomamos, elas nos levam a consequências. E Ló, por 2 vezes, ficou em apuro, onde o próprio Abraão teve que socorrê-lo. E lá, aonde parecia, os olhos dele cegou. Ele perdeu a esposa, perdeu as filhas, porque ali as filhas deitaram com ele, bebedaram ele, e ali originou-se, esqueci o nome do povo agora, os amorreus, um dos povos mais cruéis que esteve na face da terra, mas por causa de uma escolha. E quando nós olhamos também o profeta Elias, havia profetizado sobre o palácio de Acabe que não ia chover, nem orvalho ia se levantar, segundo a sua palavra que Deus colocava no seu coração. Foi lá para o Querite, passou 3 anos e meio no Querite, bebendo água do ribeiro, sendo alimentado pelos corvos. Olha a providência de Deus aí, aleluia. Olha a providência de Deus chegando aí. Aleluia. E quando o ribeiro secou, vem a palavra de Deus dizendo para ele descer para Serepta, província de Sidom, onde Jezabel nasceu. Terra de Jezabel, Deus trazendo providência para Elias. Quem está entendendo essa palavra pode dar um glória a Deus aí. Não importa a terra que você esteja, se Deus estiver na direção, tem providência de Deus para a sua vida, tem providência de Deus para a sua família, tem providência de Deus para a sua casa. Aleluia! Aleluia! Porque mesmo na dificuldade, Deus direcionando, Deus, irmã Yasmin, tem o melhor para nós. E Deus apresenta para ele uma viúva. E quando ele chega lá no diário da viúva, ele fala: agora eu estou bem. A viúva deve ter posses, deve estar bem de situação. E quando ele vai dialogar com ela, fala assim: me traz um bolo aí para mim comer, mulher. Sou profeta. Aleluia. E ela fala assim: rapaz, profeta, eu estou matando alguns gravetos.
e vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. E depois não tem que comer, nós vamos morrer. Olha a ousadia do profeta. E Elias diz para ele: não, você não vai morrer. Aleluia. Primeiro faz o bolo para mim. Porque a farinha da botija, aleluia, não vai faltar. O azeite da botija não vai faltar. Porque Deus tem escolhido. Mesmo em tempos de crise, Deus tem escolhido. Quando nós escolhemos mal. Não sabemos escolher. Escolhemos segundo os nossos olhos, segundo o nosso coração. Mas a escolha de Deus, ainda que seja na tempestade, ainda que seja no Covid-19, aleluia, Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem o melhor. Não desista dela. Não desista do seu filho. Não desista da sua filha. Pastor, o que eu faço? Você ora e ame. Você ame e ore. Você ora e ama. Você ama e ora. Você ora e ama. Você ama e ora. Você ora e ama. Que Deus vai dar a providência. Tudo que Satanás quer ouvir é que nós desistimos. Olha, desistir de você não desistiu, aleluia. Receba a força de Deus nessa noite. Vamos subir, receba a graça de Deus aí. A sua casa é um presente de Deus, o seu lar é um presente de Deus. Aleluia. Escolher define a nossa direção. Deixa Deus escolher. O único, aleluia, Jesus escolheu te salvar. A Bíblia diz, São João capítulo 3, versículo 16, todo mundo conhece, cole salteado, o texto áureo da Bíblia. Que Deus amou seu Filho unigênito. Deus amou seu Filho unigênito. Que deu. Sabe o que é isso? O seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem, nesta noite, o arbítrio de escolher a vida eterna. De escolher Jesus. Olha, a situação era tão difícil, porque Josué fala assim: olha, vós escolheis a quem sirvais, os deuses de vossos pais. Olha, a religião ela estava impregnada, porque quando nós falamos de pais, nós falamos de raiz, nós falamos de cultura, nós falamos de crença, irmão, coisas que não dá para a gente se desvencilhar. Porque é feita na nossa base, na nossa estrutura, para que hoje nós estivéssemos aqui. Mas ele fala assim, ó, não importa a religião que você esteja, que seu pai estava, que sua mãe estava, que sua avó estava, não. Escolhe você hoje. Você tem, aleluia, o privilégio hoje de definir. E a melhor escolha é a escolha de vida eterna. Glória a Deus. É a melhor escolha. É a base, presbítero José Antônio. É o patamar, é o alicerce. A vida eterna. E se você quer fazer isso daí, aí vendo essa live, feche seus olhos aí, que o Espírito de Deus que está aqui, ele também te alcança. E essa palavra não é a palavra do pastor Juscelino, não, porque Juscelino não tem palavra. Essa é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Aleluia. Ela é poder, como eu disse antes, ela é eficaz, ela é poderosa para visitar o âmago da alma do ser humano. Só ela pode alcançar, aleluia, o âmago da alma, o vazio da alma, só ela pode alcançar. E ela tem poder de chamar a existência aquilo que não existe.
Eu vou fazer 2 orações aqui, presbítero Antônio. Eu vou fazer essa oração por você, que está reconciliado. Aleluia. Aleluia, eu creio, o Espírito de Deus está me dizendo que almas estão reconciliando com Jesus. Almas estão reconciliando. Aleluia, que maravilha, meu Senhor. Vidas estão aceitando Jesus como o único suficiente Salvador. Olha assim comigo aí na sua casa, para o carro. Aleluia. Se você estiver nesse momento, põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Não importa a situação que você esteja, não importa o abismo que você esteja, não importa a profundidade do buraco que você está nessa noite. Aleluia. As mãos de Deus, eu sempre digo isso, ela é poderosa. A graça de Deus é poderosa para ir no mais profundo abismo e te resgatar de lá, te levantar de lá. Aleluia. E trazer, aleluia, de volta aos braços do Pai. Feche seus olhos. Eu vou fazer essa oração com você. Senhor Jesus, meu Deus, Pai Celestial, Senhor, eu sei que vidas estão ouvindo a Tua palavra que foi pregada aqui. Fala sobre escolhas. Eu acho lindo isso, Senhor. Aleluia. Porque o Senhor mesmo disse no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 15, que não foi vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Oh Espírito Santo, a Tua voz está alcançando almas agora. A Tua voz está alcançando vidas agora, porque foi o Senhor que escolheu. Aleluia. Visita nesta hora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço nesse momento, Pai, pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia, alcança este jovem, alcança essa senhora, alcança esse Senhor agora, meu Pai. Oh Espírito Santo, envolva nos Teus braços neste momento, Jesus, o Teu sangue que jorrou na cruz, meu Deus, aleluia, desça sobre esta vida agora e purifica, ó Deus, de toda mácula, purifica-o de todo pecado, Senhor. Senhor, dá ordem agora para os demônios recuarem, meu Senhor. Oh meu Deus, dá ordem, a Tua palavra é poder. Quem é que, Senhor, resiste a Tua ordem? Quem é que não se submete à Tua voz? Dá ordem agora, Senhor, repreenda todos os demônios, todos os agentes de Satanás agora em nome de Jesus. Sobre esta vida, você está repreendido, seja expulso agora, em nome de Jesus. Toma nos Teus braços esta vida, Pai. Toma nos Teus braços esta alma. Restaura, Senhor. Ó Deus, neste momento que parece que tudo aos olhos humanos está perdido, aleluia. Abre-se uma luz, abre-se uma porta, aleluia. A porta do céu, como ouvimos aqui terça-feira, ela está aberta, meu Senhor, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba esta vida em Tuas mãos agora, Pai. Receba em Tuas mãos, sustém, fortalece, meu Deus, sustém, fortalece, traz forças do lado do céu agora. Em nome de Jesus, meu Deus, faça essas coisas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus aí? Você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha. Agora eu vou orar pelas famílias. Vamos orar pelas famílias. Certo?
a minha esposa, estou falando muito certo? Vamos orar pelas famílias. Vamos orar pelos lares. Senhor nosso Deus, também em continuidade nesse momento, nós queremos pedir por cada lar. Eu quero te suplicar por cada família. Eu quero te apresentar minha casa, Senhor. Eu quero apresentar as minhas filhas. Eu quero apresentar minha esposa. Tu sabes que o inimigo, ele tantas vezes se levanta para querer nos abater, para querer nos engessar. Mas maior é o Senhor, aleluia. O Senhor é que peleja por nós. O Senhor é que está na frente da batalha. Tu és o general de guerra. Tu és, Senhor, aquele que está, ó Deus, pelejando pelas nossas vidas, Pai. Jesus querido, Jesus amado, Senhor da glória, visita agora cada família, visita agora cada lar. Meu Deus, repreenda o espírito de divisão, repreenda o espírito de segregação. Meu Deus, repreenda, Senhor, agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Meu Deus, manifesta o teu perdão nos corações. Manifesta o teu perdão nos corações, Pai. Traz a reconciliação, traz o entendimento. Meu Deus, eu quero te apresentar cada família aqui no Jardim Alvorada. Eu quero te apresentar cada família no Jardim São Jorge, a cada família do Manari, a cada família, meu Deus, o meu Pai da Vila Império, os obreiros, dirigentes, congregações. Meu Deus, abençoe as suas famílias, abençoe os seus lares, nos dê estrutura, Senhor, para entrar, Senhor, aleluia, nos cativeiros, meu Pai, será o nome do teu reino. Aleluia, nossa família precisa estar, aleluia, ó Deus, a nossa família precisa estar estruturada, guardada nas tuas mãos, Pai. Para que possamos alcançar outros lares, outras famílias, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada família, a cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite. Alcança, Senhor, e repreenda todo mal. Repreenda todo mal. Repreenda, ó Deus, esse Covid, esse vírus que tem assolado a humanidade, Senhor. Que tem, Senhor, meu Deus. Visita agora, Senhor, com o teu poder. Em nome de Jesus, Pai, visita com teu poder, dá paz Senhor, desta situação. Os movimentos estão perdidos, mas Senhor. O Senhor pode, meu Deus. Aqueles que regem sobre nós estão perdidos. A vitória, meu Deus, aos meus filhos. Tu és a nossa confiança, tu és a nossa esperança. Minhas primas, Senhor, Essa, Senhor, nos hospitais agora. Visita, Senhor, as pessoas que estão enfermas, que estão ocupadas. Meu Deus, tem misericórdia. Quantas almas estão partindo sem conhecer o Senhor, meu Deus. O Senhor da glória. Quantas famílias, Senhor, que perderam seus entes queridos e não podem ver, Senhor da glória. Prestar, Senhor da glória, as pessoas que estão, Senhor, na linha de frente desta situação. Os teus servos aqui, aleluia, meu Deus, da vitória, Senhor. Senhor, e as demais irmãos que trabalham na área da saúde, Senhor, aqueles médicos que estão lá no teu poder, nos hospitais, Senhor, que estão no Rio, as que estão no Hospital das Clínicas, aleluia, choro, Senhor. Tu és a nossa esperança. Tu és, Senhor, aleluia, a nossa esperança, o nosso rochedo, Senhor, a nossa fortaleza. Como diz o teu servo Lutero, tu és o nosso Cristo forte. Em nome de Jesus, guarda os teus filhos. Visita cada lar, visita cada família agora, Pai. Que a tua presença possa alcançar, Senhor. A poder do teu sangue, Jesus, aleluia. É no nome de Jesus que assim oramos, Senhor. Glória a Deus. Temos certeza, glória a Deus, aleluia. Para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus.
Aleluia. Louvar a Deus comigo? Vou louvar. Vou louvar. Deixa eles louvar. Quando eles estão louvando, eu vou dar as bênçãos. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. E eu sei que você sente a presença de Deus aí também. Viu? Amanhã estaremos nesse propósito de jejum e oração aqui no templo. Eu estou convidando muita gente, não só eu, o presbítero José Antônio, o presbítero Renildo, que é pastor adjunto aqui conosco na peleja, José Antônio, que está incumbido na direção do culto da família, desse trabalho, fazendo com muito amor, com muita excelência. E amanhã nós estaremos aqui, 4 horas, das 8 ao meio-dia, em consagração, em oração, intercedendo pelas famílias. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as ricas consolações do Espírito de Deus alcance a tua vida nesta noite, viu? Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus e assim que terminar o louvor, nós terminamos a live, certo? Irmã Yasmin. Aleluia. Há momentos na vida da gente Glória a Deus. que precisa se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar e entrar na presença Altíssimo em Jesus e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Maravilha. Deus proverá. Não cai uma folha na água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. A folha da folha faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Há momentos na vida da gente que precisa se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar. Entrar na presença do Altíssimo em Jesus e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá.
faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Aleluia. Não cai uma folha da árvore se eu não deixar. As brasas fazer fluir água da rocha. Tudo isso existe porque nosso Deus é. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, estaremos aí orando com você no celular. Ore conosco.